Vamos lá, galera, vamos para o exame do baço agora. Da mesma maneira que lá no fígado a gente começou com a percussão para saber mais ou menos onde estava esse fígado, já ter uma noção ali se ele está grande, está diminuído. A mesma coisa a gente vai fazer com o baço. Primeiro vamos percutir, saber se tem algum sinal de esplenomegalia e aí depois a gente vai palpar para realmente tentar fechar esse diagnóstico, beleza? Olha só, percussão de baço, o que geralmente é feito é percussão do espaço de Traube. É o que eu vou mostrar para vocês agora. O espaço de Traube é um espaço delimitado pelo rebordo costal, pelo sexto espaço intercostal, deixa eu achar ele aqui para mostrar direitinho. Ângulo de Luiz, segunda costela, segundo espaço, terceira costela, terceiro espaço, quarta costela, quarto espaço, quinta costela, quinto espaço, sexta costela, sexto espaço. Beleza, sexto espaço está aqui. Eu contei rapidinho porque a gente já tem vídeo sobre isso, tá? De como contar os espaços intercostais. E aí, a outra linha é a linha axilar anterior. Gente, esse aqui é o espaço de Traube. Teoricamente, nesse local aqui, você não tem nada a não ser que o estômago, ou o intestino delgado, ou o cólon. E por isso, esse espaço aqui deve ser timpânico. Vamos conferir se é timpânico? Bem timpânico, né? Então, esse é o normal. Se eu percuto aqui nesse local e existe uma maciez, isso é condizente com o diagnóstico de esplenomegalia. O baço, ele é um órgão que está lá atrás e quando ele cresce para frente, para baixo e medialmente. É por isso que quando a gente for palpar fígado, a gente vem aqui da fossa ilíaca direita. Mas quando a gente quer palpar baço, a gente também vem da fossa ilíaca direita. Porque o baço cresce daqui, ó, daqui das costas, vem vindo para cá, ó, nessa situação. Inclusive, um dos diagnósticos de classificação de uma esplenomegalia é justamente em que distância ele chega aqui, ó, da cicatriz umbilical. Então, beleza. Se eu percuto aqui está maciço, é esplenomegalia. Só que tem um problema. A percussão do espaço de Traube tem uma sensibilidade e especificidade terrível. Terrível mesmo. Se o paciente for um paciente obeso, se ele tiver acabado de comer há menos de 2 horas, se ele tiver um adenocarcinoma, se ele tiver mesmo fecaloma, tudo isso pode dar positivo a esse paciente não ter esplenomegalia nenhuma. Existem algumas maneiras de a gente tentar passar por isso. A gente pode utilizar a linha de Piorri junto do espaço de Traube. A linha de Piorri, eu vou desenhar aqui para vocês. A linha de Piorri é uma linha que conecta aqui a fúrcula external até a primeira... Cadê? A primeira aqui, tá aqui. A primeira costela flutuante. Eu sei que ela é flutuante porque eu consigo palpar ela aqui e eu vejo que ela não tem comunicação nenhuma com uma cartilagem. Diferente dessa aqui, por exemplo, que aqui ó, eu consigo sentir que tem cartilagem. Essa consistência é diferente da consistência de osso. Palpem um paciente, palpem vocês mesmos que vocês vão ver que aqui essa consistência é durinha, mas é de cartilagem, não é osso. E aí, beleza, palpei a primeira costela aqui flutuante. Pego uma linha, essa é a linha de Piorri. E aí eu vou pegar aqui no espaço de Traube, nesse local, e vou percutir medialmente a essa linha. Se eu continuar percutindo medialmente a essa linha e tiver uma maciez, aí sim, aumenta um pouco a probabilidade de ser uma esplenomegalia verdadeira. Aumenta a sensibilidade, diminui a sensibilidade, aumenta a especificidade para o diagnóstico de esplenomegalia. Só que ainda assim, não é um bom método. E é por isso que eu vou te passar 2 métodos que não são muito utilizados por causa de desconhecimento, mas segundo os preceitos da medicina baseada em evidência, são muito melhores, tanto em sensibilidade como especificidade, e não são métodos complicados. O primeiro deles é o método de Castel e o segundo é o método de Nixon, ambos para o diagnóstico de esplenomegalia. Então vamos lá, método de Castel. A gente vai pegar a linha axilar anterior, para quem não lembra qual que é essa linha, é a linha que encosta aqui nessa preguinha. A posterior, a linha axilar posterior é que está na preguinha posterior e a linha axilar média que passa bem no meio. Então, beleza. Linha axilar anterior até o último espaço intercostal que eu tiver nessa linha, que é esse espaço aqui. Eu vim palpando aqui e eu descobri que é aqui. E eu vou pegar esse espaço e vou percutir em 2 momentos. Quando o paciente fizer uma expiração e uma inspiração. Uma manobra de Castel positiva, que diz para mim que o paciente tem esplenomegalia, é quando ele tem uma inspiração com maciez. A expiração, pouco importa. O ideal, na realidade, é que você tenha uma expiração com timpanismo e uma inspiração com maciez.
Mas se na expiração já tiver maciço, não tem problema. O que importa é inspiração ter maciez. Então vamos lá. Lucas, vou pedir primeiro para você soltar todo o ar e depois você puxa bastante, tá bom? Vamos lá, solta. Timpânico. Agora puxa o ar. Continua timpânico. A manobra de Castell negativa não tem esplenomegalia. Eu posso também fazer o método de Nixon, que é um pouco ainda mais específico que esse de Castell. Para esse caso, eu preciso que o Lucas vire aqui um pouquinho para esse lado. Isso, tá ótimo aqui. Eu vou pegar também. Já que eu sei, vou pegar para facilitar, mostrar para vocês. O método de Nixon é o seguinte: bota essa mão aqui para cima. Eu vou pegar o rebordo costal, vou pegar a linha média, o ponto médio desse rebordo costal, que é aqui, e vou percutir o abdômen do Lucas. Essa parte aqui, a partir do rebordo costal. Timpânico, timpânico. Totalmente timpânico. O método de Nixon, para ele ser considerado positivo, eu tenho que começar a palpar uma maciez já nesse ponto, mas eu vou continuar e ele vai ter que continuar maciço por no mínimo 8 centímetros. E aí eu vou pegar aqui onde que eu percuti, a partir do momento que eu percuti aqui no ponto médio do rebordo costal, botar o linha zero e vou ver quantos centímetros tem. Só para lembrar, eu não costumo usar fita, eu uso os dedos da minha mão porque eu sei qual o tamanho delas, porque eu já medi em casa. Gente, independente do método que vocês forem utilizar, vocês podem até utilizar o método do espaço de Traube, pode ficar normal, Lucas. Desde que vocês saibam a sensibilidade e especificidade que esse método tem. Senão a gente fica dando um monte de diagnóstico que é um falso positivo e descartando um monte de diagnóstico que na verdade é um falso negativo. A minha orientação é o seguinte: utilizem o método de Castell porque ele é muito simples. É simplesmente você achar que a linha axilar anterior, ver qual que é o último espaço intercostal, pede para expirar, pronto, se tiver na inspiração maciez, acabou o diagnóstico. É um método muito mais sensível e muito mais específico.